Olá, pessoal, tudo bem? É imenso prazer. Estamos aqui com uma conversa bem descolada nesse momento maravilhoso. Estamos estudantes de psicologia do terceiro período e então a gente tem um convidado muito especial, nosso professor Gabriel. Desde já a gente agradece a sua participação nessa nossa conversa e acredito que será muito esclarecedor para os estudantes de psicologia que têm dúvidas aí a respeito da psicologia social. Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Eu queria realmente conhecer um pouco do professor Gabriel, da sua profissão, como foi que chegou até aqui, e o porquê de escolher a psicologia social. Primeiro, falar para vocês da gratidão pelo reconhecimento, né? A gente vive uma realidade hoje onde, no âmbito da educação, o profissional ele não é muito valorizado. E eu tive o desprazer de lidar com situações muito adversas, produzidas por algumas pessoas que não compreendem o papel da psicologia, mas desde muito cedo eu já sabia o que era o papel do psicólogo, somente por ser excluído no ambiente escolar. Por me manifestar contra a violação de direitos, eu fui expulso de uma escola onde foi o aval da psicologia que determinou a minha expulsão. Então, eu sempre digo que ali eu defini que eu queria ser psicólogo aos 11 anos. E antes mesmo de entrar na psicologia, no curso, na graduação da psicologia, eu já sabia que eu queria psicologia social. Eu acho que todo psicólogo, toda psicóloga deveria passar pela psicologia social antes de ir para qualquer outra área da psicologia. Porque tudo que a gente vai trabalhar em qualquer campo da psicologia é resultante de um processo social. Então, assim, se eu entendo a sociedade, eu consigo entender o processo, seja no campo grupal, seja no campo individual, de uma forma mais ampla. Então, podemos dizer que você foi escolhido pela psicologia social. Eu acho que a psicologia social, ela me mostrou o nível de responsabilidade que a gente precisa ter com o mundo. Então, assim, ela abriu para mim a possibilidade de entender que para eu me declarar psicólogo ou psicóloga, eu preciso ter responsabilidade com o outro. E aí a gente vai para um conceito do que a gente estuda em psicologia social quando fala da representação social, pelo que Moscovici traz, pelo que Fanon fala, pelo que Bell Hooks provoca em reflexão a nós, que a psicologia social ela bebe de outras áreas, né? A gente vai entender o que é que Milton Santos fala, o grande geógrafo, meu conterrâneo baiano, sobre ocupação do espaço na sociedade, sobre as desigualdades todas que a gente vive. Então não tem como ser psicólogo se não entender a responsabilidade que é atribuída a nós. Professor, dentro da identidade social e de grupo, o que pode nos dizer sobre o conceito de identidade social, como ela afeta o nosso comportamento em Primeiro, começar a entender o que é que a gente pode chamar de identidade no nosso país. Um país que ele ainda herda o processo muito marcado do colonialismo, onde você não tem liberdade para ser quem você é. Nós pagamos preços altíssimos quando nós defendemos o que é para ser defendido de fato e colocam em nós, como parte da nossa identidade, uma conduta ou postura ou personalidade contestadora, somente porque a gente está questionando o que está posto na sociedade. Então a nossa identidade ela vai ser formatada pelo que a gente herda das nossas matrizes referenciais, né? As nossas matrizes de aprendizagem, como o Pichon fala, mas também impactada pela nossa relação com o meio. Então eu preciso entender que a resistência que eu preciso produzir e o nível de resiliência para assumir a minha identidade na sociedade vai muito ao encontro do que eu preciso fazer para impactar essa sociedade. Não basta somente assumir uma identidade porque o sistema quer, porque o grupo social quer. Como é que você reconhece sua capacidade de se rebelar dentro da sociedade patriarcal, machista, misógina, LGBTfóbica, racista, tolerante religiosa, capacitista? Como é que você faz? Então você precisa ter um nível de resiliência muito grande. E a psicologia ela precisa contribuir com esse desenvolvimento, né? A psicologia social pode nos ajudar a entender o fenômeno do culto à personalidade?
ela não só pode, como ela deve provocar reflexão sobre isso. A gente não pode reduzir as pessoas a rótulos. Que é o que eu... E a gente pensa quase sempre hoje que é utilizado na sociedade a identidade como algo a rotular as pessoas. Bom, se ele é isso, ele não pode ter nenhuma percepção ou nenhuma compreensão para além do que eu acredito ser isso. O que você acredita que precisa mudar nos cursos de universidade? Primeiro, a gente precisa entender o que é a formação em psicologia, né? A gente tem que entender que a gente não tá ofertando um curso técnico, onde a pessoa aplica uma técnica de forma acrítica, de forma que ele vai simplesmente chegar lá, exercer um padrão, reproduzir um modelo. Não é isso. Ser bacharel da psicologia e entender o processo de ensino, pesquisa e extensão me leva, enquanto profissional da psicologia, a entender que quando eu estou na docência, eu tenho que estar preparado para o aluno me questionar, estudante me questionar, para estudante me questionar, para construir comigo, para tecer. Eu preciso aprender com o meu estudante. Mas para eu poder aprender com o meu estudante, eu tenho que, nesse processo dialético, trazer para ele a possibilidade dele se perceber em sua potencialidade. Se eu tenho uma ideia somente de vender uma técnica psicológica, aí a gente volta para a questão da crítica. Eu não abro, eu não construo, eu não possibilito a ele o desenvolvimento da criticidade. Então, entendendo que ele tem 5 anos, aquilo que eu falo em sala de aula, 30% da graduação ele faz em sala de aula. 70% é o que ele faz externo, se misturando com o mundo. Então a pergunta é, o que é que a minha instituição de ensino me oferta? Tem o processo? Então eu penso que hoje o que falta muito é nós docentes, defendermos a prática da docência na psicologia como tem que ser. E professor Gabriel, dentro ainda dessa vertente, falando sobre essa questão do acadêmico e da sua formação, e aí vamos lá, o educando se formou, e aí a pergunta que não quer calar, é possível viver exclusivamente da psicologia social no Brasil? Eu vivo exclusivamente da psicologia social. E todas as minhas contas são pagas por mim. Eu não terceirizo, eu não tenho... E uma coisa que a gente tem que entender. Primeiro, entender qual o nível de alcance da psicologia social. A psicologia social me leva para atuação em várias áreas. A educação, as comunidades, o ensino, né? De uma forma, atuar como pesquisador, prestar consultoria. Então tem publicação, embora a psicologia social dá para viver. As minhas viagens, as minhas contas, o meu prazer de viver é pago pela psicologia social e pelo meu trabalho. Ai, que bom, já ficamos bem felizes. O senhor respondeu 2 perguntas, aí eu tenho mais uma para ver. Você respondeu, no caso, a área de atuação, né? Você fala social, tem várias áreas, é abrangente. Aí eu gostaria de saber também qual o incentivo do professor Gabriel, que já está há quantos anos? É quase 15 anos na área da psicologia. Qual o incentivo você daria para os psicólogos escolher psicologia social? Por quê? Olha só, interessante. Eu sou também psicoterapeuta. E como psicoterapeuta, eu não esqueço que no consultório eu utilizo uma estratégia, uma prática terapêutica, mas ali também eu sou psicólogo social. Que a minha atuação na clínica, ela se sustenta por uma observação e uma compreensão da sociedade. E trabalhar no aspecto da clínica, trabalhar o trato individualizado da pessoa, ou a terapia de grupo, precisa entender o contexto social que ela está inserida, né? Mas é preciso que o estudante ele compreenda que não existe uma possibilidade de ele alcançar nenhuma área da psicologia sem ele ter uma visão ampla da sociedade. Infelizmente, dentro da universidade, a gente ainda vê uma categorização: psicólogo clínico, neuropsicólogo, psicólogo hospitalar. Mas tudo isso passa pela psicologia social. Isso é verdade. Então, o que é que eu sugiro para qualquer estudante na psicologia? Primeiro, se contamine com a psicologia social. Se ela entrar na sua veia, se ela lhe aquecer, se ela lhe contaminar com um bichinho da curiosidade,
Porque é justamente isso que vai te possibilitar pesquisar, praticar a teoria da psicologia, questionar a teoria da psicologia, escrever a nova teoria da psicologia, que a psicologia não está acabada, né? E assim, a pandemia mostrou isso para nós. Então, assim, é nunca acreditar que você está pronto. Você está sempre se preparando para algo novo, se preparando para um novo que vem, para o devir, né? A gente precisa entender que a sociedade está em constante transformação. E o psicólogo nunca vai estar pronto para tudo, porque a sociedade muda toda hora. Vamos lá. Nós queremos agradecer sua participação. Eu só se apresentasse, falasse do seu projeto, quem é Gabriel, quem é o professor Gabriel, o que o Gabriel faz, como atua, assim, Onde as pessoas podem lhe encontrar. para poder conhecer mais um pouquinho Tá. do professor Gabriel. Primeiro, assim, eu sou um menino inquieto. Tem uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, seja na clínica, seja no contexto, a gente precisa entender o lugar que a nossa criança interior está colocada. Né? Aquele menino de 11 anos que se inquietou com a atuação da psicóloga e disse para ela que ele ia ser psicólogo para fazer o que ela não fazia, ele ainda está aqui dentro. Então, todos os dias eu me pergunto como esse menino está me movimentando. Galeano fala que a utopia tem essa função, movimentar a gente, né? E acreditar na psicologia é uma utopia. As pessoas podem me encontrar na página do Café com Afeto Tecnologia Social, que é uma tecnologia social criada em 2015. Como boa tecnologia social, ela não é feita só por mim, ela é feita por todo mundo que passa por lá, que contribui. É bem na perspectiva da construção coletiva mesmo. Não é um mérito meu, é um mérito de quem contribui, de quem constrói. Está lá no Instagram. Podem me encontrar na FADESA, que é onde eu atuo hoje como professor, como pesquisador, né, como extensionista. Estou lá, quem quiser me encontrar. É com muito prazer que nós finalizamos esse vídeo e deixamos a dica. Sigam o Instagram do professor Gabriel, Café com Afeto Tecnologia Social.